Oração de abertura para o estudo do Apocalipse capítulo 21. Senhor Deus, agradecemos por este momento de comunhão e aprendizado em Sua presença. Ao nos dispormos a estudar o capítulo 21 do Apocalipse, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, trazendo entendimento e revelação sobre as promessas de um novo céu e uma nova terra. Que possamos absorver a esperança e a alegria que Tu nos ofereces através das Tuas palavras. Ajuda-nos a aplicar essas verdades em nossas vidas e a viver de maneira que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 21 do livro de Apocalipse descreve a visão do novo céu e da nova terra, assim como a nova Jerusalém. Aqui estão os principais pontos. Novo céu e nova terra. O capítulo começa com a declaração de que o primeiro céu e a primeira terra passaram, e que não há mais mar. Isso simboliza a renovação total da criação. Nova Jerusalém. João vê a Nova Jerusalém descendo do céu, adornada como uma noiva preparada para seu esposo. Esta cidade é descrita como um lugar de beleza e glória, onde a presença de Deus habitará entre o seu povo. Consolo e promessas. Deus promete enxugar todas as lágrimas, e não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. Essas promessas refletem a restauração completa e a eliminação do sofrimento. Afirmativa de Deus. Deus se apresenta como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele promete dar água da vida gratuitamente a quem tiver sede, simbolizando a salvação e a vida eterna. Exclusão dos ímpios. O capítulo também menciona que os ímpios, os covardes, os incrédulos e todos os que praticam abominação não terão parte na Nova Jerusalém. Descrição da cidade. A Nova Jerusalém é descrita em detalhes, incluindo suas dimensões, fundações e portões. A cidade é feita de ouro puro e possui pedras preciosas em suas fundações. Este capítulo é uma mensagem de esperança e renovação, destacando a promessa de um futuro glorioso para os crentes. E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte, 3 portas, do lado do sul, 3 portas, do lado do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro, de 144 covados, conforme a medida de homem,
que é a de um anjo. 18 E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. 19 E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedonia, o quarto, esmeralda. 20 O quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista. 21 E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. 22 E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. 23 E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. 24 E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. 25 E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. 26 E a ela trarão a glória e honra das nações. 27 E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos fazer um estudo detalhado do Apocalipse capítulo 21, versículo por versículo. Este capítulo é um dos mais esperados e significativos do livro, pois descreve a nova criação e a promessa de Deus para o seu povo. Apocalipse 21, estudo versículo por versículo. Versículo 1. Vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Análise: este versículo anuncia a transformação completa da criação. O novo céu e nova terra simbolizam um estado renovado onde não há mais sofrimento ou mal. A eliminação do mar pode ser interpretada como a remoção do caos e da instabilidade. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu marido. Análise: a nova Jerusalém representa a morada de Deus com os homens. A comparação com uma noiva enfatiza a beleza e a pureza da cidade, além do amor entre Cristo e a Igreja. Versículo 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Análise: este versículo destaca a intimidade entre Deus e seu povo. Tabernáculo refere-se à habitação de Deus, indicando que não haverá separação entre Deus e os homens. Versículo 4. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Análise: aqui, vemos a promessa de que Deus eliminará todo sofrimento. Este versículo oferece esperança e conforto, mostrando que a nova criação é livre de dor e tristeza. Versículo 5. E aquele que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Análise: Deus, que está no trono, afirma a renovação de todas as coisas. A ordem para escrever enfatiza a importância da mensagem e a certeza das promessas de Deus. Versículo 6. E disse-me: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Análise: está cumprido indica a realização das promessas de Deus. Alfa e Ômega representam a eternidade e a soberania de Deus. A água da vida é uma metáfora para a salvação e a vida eterna. Versículo 7. O que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Análise: este versículo fala sobre a recompensa para os que perseveram na fé. A relação de pai e filho simboliza a intimidade e o amor entre Deus e os crentes. Versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Análise: este versículo destaca a separação entre os justos e os ímpios.
O lago que arde representa o juízo final e a condenação eterna para aqueles que rejeitam a Deus. Versículo 9. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Análise: um dos anjos que participou do juízo divino agora apresenta a Nova Jerusalém como a noiva do Cordeiro, enfatizando a união entre Cristo e a Igreja. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Análise: a cidade santa é uma representação da presença de Deus. A visão é grandiosa e mostra a importância da Nova Jerusalém. Versículo 11. Tinha a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante ao de uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, resplandecente como cristal. Análise: a glória de Deus emana da cidade, simbolizando pureza e beleza. A descrição de pedras preciosas sugere a magnificência da cidade. Versículos 12 e 13. E tinha um grande e alto muro, e 12 portas, e às portas, 12 anjos, e nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A parte oriental tinha 3 portas, a parte setentrional tinha 3 portas, a parte ocidental tinha 3 portas, e a parte meridional tinha 3 portas. Análise: o muro e as portas simbolizam segurança e proteção. As 12 portas representam as 12 tribos de Israel, indicando a inclusão do povo de Deus. Versículos 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Análise: os fundamentos da cidade simbolizam a base da fé cristã, estabelecida pelos apóstolos. Isso reflete a continuidade da revelação de Deus. Versículo 15, 17. E o que falava comigo tinha uma vara de medir, de ouro, para medir a cidade, e suas portas, e seu muro. E a cidade está situada em quadrado, e o seu comprimento é tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios, e o comprimento, e a largura, e a altura dela são iguais. E mediu o seu muro, 144 cúbitos, conforme a medida de homem, que é de anjo. Análise: a medição da cidade indica sua perfeição e ordem. A cidade é descrita como um cubo, simbolizando a plenitude da presença de Deus. O muro também é significativo, representando proteção. Versículos 18, 21. E o material do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedonia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardonil, o sexto, sardil, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisoprásil, o 11º, jacinto, e o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta era uma pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como vidro límpido. Análise: a descrição das pedras preciosas e do ouro reflete a beleza e a riqueza da Nova Jerusalém. As portas de pérola simbolizam a entrada gloriosa na presença de Deus. Versículo 22. E nela não vi templo algum, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o seu templo, e o Cordeiro. Análise: a ausência de um templo físico indica que a presença de Deus é suficiente. Deus e Cristo são o centro de adoração na Nova Jerusalém. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Análise: a luz da cidade vem da glória de Deus. Isso simboliza a presença divina que ilumina a vida dos crentes. Versículo 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Análise: a Nova Jerusalém será um lugar de influência e atração para todas as nações, refletindo a soberania de Deus sobre a terra. Versículo 25. E as suas portas nunca se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Análise: a abertura contínua das portas simboliza segurança e hospitalidade. A ausência de noite indica a permanência da presença de Deus. Versículo 26. E trarão a ela a glória e a honra das nações. Análise:
as nações reconhecem a glória de Deus, trazendo suas ofertas e honrarias à Nova Jerusalém. Versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que faz abominação e mentiras, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Análise: este versículo enfatiza a pureza da Nova Jerusalém. Apenas aqueles que pertencem a Deus terão acesso, reforçando a importância da salvação. Conclusão. O capítulo 21 de Apocalipse é uma visão poderosa e cheia de esperança sobre o futuro que Deus preparou para o seu povo. Ele destaca a intimidade entre Deus e os crentes, a eliminação do sofrimento e a glorificação da nova criação. Este capítulo serve como um lembrete da fidelidade de Deus e da promessa de uma eterna comunhão com Ele. Oração de encerramento para o estudo do Apocalipse capítulo 21. Pai querido, agradecemos por este tempo que passamos juntos em estudo e reflexão sobre a Tua Palavra. Obrigado pelas promessas maravilhosas que encontramos no capítulo 21 do Apocalipse, que nos falam sobre a nova criação, a Nova Jerusalém e a esperança que temos em Ti. Pedimos que essas verdades permaneçam em nossos corações e nos inspirem a viver de acordo com a Tua vontade. Que possamos compartilhar essa esperança com aqueles ao nosso redor e viver como cidadãos da Tua eterna cidade. Ajude-nos a ser luz em meio às trevas e a permanecer firmes na fé, sabendo que temos um futuro glorioso contigo. Ao encerrarmos este estudo, que possamos levar conosco a alegria e a paz que vem de conhecer as Tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final do nosso estudo sobre o capítulo 21 do Apocalipse. Esperamos que esta reflexão tenha trazido luz e esperança ao seu coração, ao nos lembrar das promessas gloriosas que Deus tem para nós. A Nova Jerusalém, com sua beleza indescritível e a presença eterna de Deus, nos convida a viver com fé e expectativa. À medida que encerramos, que possamos guardar em nossas mentes e corações a certeza de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, temos um futuro maravilhoso reservado por Deus. Que essa esperança nos motive a compartilhar o amor e a mensagem de Cristo com aqueles ao nosso redor. Agradecemos por você ter nos acompanhado nesta jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com amigos que também precisam ouvir sobre as promessas de Deus. Até a próxima, e que Deus abençoe cada um de vocês.